Olá, hoje nós iremos iniciar a nossa revisão de matemática. Nós vamos revisar numerais, composição e decomposição, ordens e classes, sistema de numeração decimal, medidas de tempo, também as operações matemáticas, adição, subtração e multiplicação. Então, vamos dar início à nossa revisão. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os numerais. Os números são muito usados no nosso dia a dia. E os números, eles têm funções e significados. Nesse primeiro cartaz aqui, nós estamos vendo a função dos numerais cardinais. Eles estão representando, os numerais cardinais representam quantidades. Então, se vocês olharem aqui nessa primeira foto, nós estamos vendo aqui, né? Copinhos com palitos dentro, né? Representando aqui quantidades. E aqui também, nesta outra foto, estamos vendo aqui bloquinhos, né? Representando quantidades. Os números também apresentam função de codificar. Então, nós usamos os numerais no nosso celular, que tem a função de codificar o nosso celular. Nós usamos na nossa carteira de identidade, que é um documento. Toda carteira de identidade tem um número, cada pessoa tem um número. No código de barras, quando a gente vai ao supermercado, se nós olharmos os produtos que nós compramos, sempre vai apresentar esse código de barras e embaixo sempre vai ter uma numeração. Outra função dos numerais. Nós também temos a função de medida, né? Os números também servem para medir o tempo, medir as horas. O peso de uma pessoa, né, que seria a medida de massa, o peso de um produto. Também usamos para medir a nossa estatura, a nossa altura. E também temos aqui os números ordinais, que têm a função de indicar a posição das pessoas numa fila, como vocês estão vendo nessa foto aqui, né? A professora aqui na frente, aqui essa menininha está no primeiro lugar da fila, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. Então, os números são muito importantes no nosso dia a dia. Agora nós vamos revisar um pouquinho do sistema de numeração decimal. Os numerais, eles foram agrupados de 10 em 10 para facilitar a contagem. Por isso que nós chamamos de sistema de numeração decimal. Decimal vem do número 10. Então, tudo isso para facilitar a contagem. Os números são agrupados de 10 em 10. Esse material aqui, ele é muito legal. Ele é chamado de material dourado. Esse material nos ajuda a realizar algumas operações matemáticas. Esse material já foi apresentado para vocês em sala de aula e hoje nós vamos fazer então uma revisão com este material dourado, que é muito usado no sistema de numeração decimal. Então, nós começamos pela
menor unidade, que é o meu cubo. Então, cada cubinho desse aqui representa uma unidade. Quando eu junto 10 cubinhos desse, eu formo uma barra. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 cubos, 10 unidades, formam uma barra. Cada barra dessa representa uma dezena. Então, eu posso falar que essa barrinha, ela vale uma dezena ou 10 unidades. Quando eu agrupo 10 barras dessa, eu formo uma placa. Então, se eu contar aqui, ó, quantas barrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu junto 10 barrinhas, ou seja, 10 dezenas, eu formo uma centena. Então, eu posso falar que uma placa dessa é igual a uma centena ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Quando eu junto 10 placas dessas aqui, eu formo um cubo. Esse cubo, ele representa 1 milhar. Então, quando eu agrupo 10 placas, 10 centenas, eu formo 1 milhar. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 placas, 10 centenas, que representa 1 milhar, certo? Eu posso fazer alguns exercícios usando esse material dourado. Então, vamos ver esse exercício aqui. Como poderíamos decompor o número 1362 utilizando o material dourado? Então, vamos ver aqui. Através do material dourado, nós formamos o número 1362. Então, o 1, ele está na ordem da unidade de milhar, né? Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, o cubo, ele representa o número 1, que vale 1000. O 3 está na ordem da centena. Então, são 3 placas, né? 1 centena, 2 centenas, 3 centenas. O 6 está na ordem da dezena. Então, são 6 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, ou seja, 6 centenas. O 2, o algarismo 2, está na ordem das unidades. Então, são 2 cubinhos. Então, aqui eu formei o número 1362. Como que ficaria a decomposição desse número? Então, ficaria uma unidade de milhar, que é um cubo. 3 centenas, 3 placas. 6 dezenas, 6 barras. E 2 unidades, que são 2 cubos. Vamos observar agora a representação feita com o material dourado e fazer a composição do número. Quando eu falo em composição, significa que eu vou formar o número.
Então, vamos olhar aqui a composição. Eu tenho uma unidade de milhar aqui, mais uma unidade de milhar, porque o cubo, o grande, cada cubo vale uma unidade de milhar. Então, 2 cubos, 2 unidades de milhar. Quantas placas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Cada placa vale uma centena. Então, aqui eu tenho 5 centenas. E aqui eu tenho quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Então, cada barrinha dessa é uma dezena. 9 barrinhas, 9 dezenas. Então, que número que é formado aqui? 2.590. Então, foi feita aqui a composição do número. Aqui, eu coloquei o número aqui, 2.590. Aqui eu vou apresentar para vocês esse quadro, né, essa tabelinha, que é chamado de quadro de valor posicional. Então, alunos, quando vocês tiverem dúvidas de como decompor ou como compor o número, vocês podem estar usando esse quadro de valor posicional. Vocês podem estar fazendo no caderno de vocês e posicionando os números dentro do quadro de valor posicional. Esse quadro aqui, ele está me apresentando a primeira e a segunda classe do sistema de numeração decimal. Vamos estudar isso. A primeira classe, ou classe das unidades simples, é formada pela unidade, pela dezena e pela centena. Então, unidade, dezena e centena formam a minha primeira classe ou classe das unidades simples. A segunda classe, que também é chamada de classe dos milhares, é formada pela unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar formam a minha segunda classe. Então, aqui foi colocado esse número 1 na ordem da unidade. Então, se eu perguntar qual é o valor relativo desse número, eu vou responder que é uma unidade. Então, o número 1 vale uma unidade. Na segunda linha do quadro posicional, nós temos aqui o número 10. Então, o 0 vai na unidade, o 1 na dezena. Qual é o valor relativo do número 1 aqui? Ele vale uma dezena, ou 10 unidades. Então, o valor relativo depende da ordem que o número está ocupando. Então, eu tenho que prestar atenção. Então, o valor relativo é de acordo com a ordem que o algarismo está ocupando, certo? O número 100. Então, olha aqui, o 0 vai na unidade, o outro 0 na dezena, o 1 na centena. Qual é o valor relativo do algarismo 1 aqui no número 100? Ele vale uma centena, ou 100 unidades. O número 1000. Um 0 vai na unidade, o outro na dezena, o outro na centena, e o 1 vai na unidade de milhar. Qual é o valor relativo do algarismo 1 no número 1000? Ele vale uma unidade de milhar ou 1000 unidades. Agora, nós temos aqui o número 10.000.
Então, um zero vai na unidade, o outro na dezena, o outro na centena, o outro na unidade de milhar e o 1 vai na dezena de milhar. Qual é o valor relativo do algarismo 1 no número 10.000? Ele vale uma dezena de milhar, ou 10.000 unidades. Por fim, nós temos o número 100.000, o zero na unidade, o outro na dezena, o outro na centena, o outro na unidade de milhar, o outro na dezena de milhar e o número 1 na centena de milhar. Qual é o valor relativo do algarismo 1 aqui na centena de milhar? Ele vale uma centena de milhar ou 100.000 unidades. Então, com esse quadro de valor posicional, eu também consigo fazer a leitura do número por extenso, né? Então, é só observar a ordem, né? Toda vez que eu for fazer a leitura do número, eu também posso usar esse quadro aqui, né? Por que que eu leio 1000? Porque o 1 está aqui na segunda classe ou classe dos milhares. Então, eu acrescento o 1000, né? Na leitura do número. Aqui, 10.000, 100.000, porque aqui o número ocupa a minha segunda classe ou classe dos milhares. Então, aqui eu estou colocando para vocês um exercício aqui de composição e decomposição. Se vocês observarem aqui, qual foi o número formado, né? Eu dei aqui o número 261, então aqui foi feita a composição do número 261, né? Unidade, dezena, centena. Sempre começa do final para o começo do número, né? Sempre começo da menor ordem. A menor ordem de um número é a unidade. 6 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Aqui foi feita a composição do número, a formação do número, então 7 unidades, 2 dezenas, 6 centenas. Eu formei o número 627. 300 mais 10 mais 5. Então, aqui eu tenho 5 unidades, 1 dezena, 3 centenas. Então, eu formei o número 315. 5 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Então, vamos lá do final para o começo. 1 unidade, 3 dezenas, 4 centenas e 5 unidades de milhar. Então, aqui eu formei o número 5.431. 100 mais 50 mais 4. Então, eu tenho aqui, né, 4 unidades, 5 dezenas e 1 centena. Formei o número 154. Aqui embaixo foi dado o algarismo, o número aqui, né, o numeral, aqui também, e pediu para você fazer a decomposição. Então, o 8 representa 8 unidades. O 4 está na ordem da dezena, ele vale 4 dezenas ou 40 unidades. O 5 está na ordem da centena, ele vale 5 centenas ou 50 dezenas ou 500 unidades. O número 1237. O 7 está na ordem da unidade, então ele vale 7 unidades. O 3 está na ordem da dezena, ele vale 3 dezenas ou 30 unidades. O 2 está na ordem da centena, ele vale 2 centenas ou 20 dezenas ou 200 unidades. O 1 está na ordem da unidade de milhar, então ele vale 1 unidade de milhar ou 10 centenas ou 100 dezenas ou 1000 unidades. Ok?
Vamos aqui para o próximo cartaz. Agora nós vamos fazer a revisão das operações. Nós vamos começar aqui pela adição. Sempre que vocês forem armar a continha, a operação, vocês têm que prestar atenção para colocar sempre o número, o algarismo na sua ordem correta. Então, sempre começamos lá da unidade. Então, vejam aqui, unidade, dezena e centena. Aqui nós estamos vendo uma continha onde os números apresentam só as 3 ordens aí da primeira classe. Então, vejam que eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, eu tenho aqui 182 mais 135. Então, prestando atenção aqui, na hora de montar a operação, armar a operação, eu tenho que sempre colocar cada algarismo do número na sua ordem correta. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Aqui eu tenho o nome, né, dos termos da adição. Então, eu tenho aqui a primeira parcela, aqui eu tenho a segunda parcela e o resultado da minha conta de adição é chamado de soma ou total. Vejam que essa linha vermelha aqui é o traço da operação, né? Então, eu não posso esquecer de sempre que armar a conta eu colocar o traço da operação para separar, né, aqui a soma ou total das parcelas que foram somadas. E aqui o sinal da operação. O sinal da operação da adição é o mais. Então, eu tenho que procurar armar a conta assim corretamente. Então, aqui eu inicio sempre a soma pela menor ordem, que é a unidade. Depois eu vou para a dezena e depois para centena. Então, 2 mais 5, 7. 8 mais 3, 11. 1 fica aqui, o outro 1 sobe lá para a centena. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o resultado dessa operação é 317. Vamos passar agora para a subtração. A mesma coisa, nós temos aqui 975 menos 592. Então, o número de cima da subtração, ele é chamado diminuendo. O número de baixo, ele é chamado de subtraindo. E o resultado da minha conta de subtração é chamado de resto ou diferença. Então, a mesma coisa, na hora de armar a conta da subtração. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente, certo? 5 tira 2, sobra 3. 7 tira 9. Tem como tirar 9 do número 7? Não tem. Então, eu vou ter que pegar emprestado aqui da centena. Então, eu vou pegar 1 emprestado da centena. Então, eu vou tirar 1 emprestado aqui do 9, vai sobrar 8. O 1 que eu peguei emprestado da centena vem aqui para dezena. Então, ele vai virar uma dezena, né? Então, uma dezena mais 7 forma o número 17. Então, agora, 17 tira 9, sobra 8. Aqui, como eu peguei um emprestado, do 9 aqui da centena, sobrou 8. 8 tira 5, sobra 3. Então, o resultado dessa minha conta é 383. Então, não posso esquecer de colocar o traço aqui da operação e colocar o sinal da operação, que é o menos. Passando agora para a operação da multiplicação, nós temos aqui o número 174 vezes 2.
A mesma coisa, né? O 4 está na unidade, o 7 na dezena, o 1 na centena. O 2 vezes 2. O 2 vale 2 unidades, então eu tenho que colocar ele embaixo do algarismo da unidade. Eu não posso colocar o 2 aqui embaixo do 7, que é o algarismo da dezena, e nem embaixo do 1, que é o algarismo da centena. Então, o 2, que vale 2 unidades, ele vai embaixo do 4, porque ele está na ordem da unidade. E o sinal da operação de multiplicação é o vezes, né? Que é representado pela letra X. Vou passar o traço aqui e vou iniciar a multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por todos os algarismos do número de cima. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. O 4 fica aqui, o 1 vai lá na centena. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Certo? Vamos aqui fazer uma revisão de como que chama o nome de cada termo da adição, né? Eu falo que é a minha continha de mais, né? Adicionar, somar. Então, tenho aqui a primeira parcela, número 24, a segunda parcela, o número 32. Numa adição, eu posso somar 2 ou mais parcelas, né? E o resultado da minha conta soma o total. Na subtração, é uma continha de menos, é uma continha de tirar, de subtrair, de diminuir. Então, o meu primeiro número é chamado diminuendo, o meu segundo número de subtraindo e o resultado, o resto ou diferença. Não esquecendo do sinal da operação, que é o menos. Na multiplicação, que é a minha continha de vezes, eu tenho aqui o número de cima, ele é chamado de multiplicando, e o número de baixo de multiplicador. O sinal da operação da multiplicação é a letra X. E o resultado da minha conta é chamado de produto, certo? Bom, vamos agora passar aqui para as medidas de tempo. Para medir o tempo, nós precisamos de utilizar algumas unidades de medida, né? Nós utilizamos as horas, os minutos, os segundos, os dias, as semanas, os meses, os anos e etc. Então, nesse primeiro cartaz aqui, nós estamos vendo os meses do ano. Então, nós temos um ano, ele é formado por 12 meses. Então, nós começamos aqui, né? O mês 1, janeiro, o mês 2, fevereiro, o mês 3, março, mês 4, abril, mês 5, maio, mês 6, junho, mês 7, julho, mês 8, agosto, mês 9, setembro, mês 10, outubro, mês 11, novembro e o mês 12, dezembro. Então, um ano é formado por 12 meses, começando em janeiro e terminando aqui em dezembro. Um mês é formado por 4 semanas completas. Os dias da semana, nós temos um dia corresponde a 24 horas, uma semana tem 7 dias, uma quinzena tem 15 dias, um bimestre tem 2 meses,
um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano tem 365 dias ou 12 meses, uma década corresponde a 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. Então, essas são as medidas de tempo. Os dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o nosso primeiro dia da semana é o domingo e o nosso último dia da semana é o sábado. Então, nós finalizamos aqui a nossa revisão de matemática. Assistam com bastante atenção, com bastante concentração. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando lá no nosso grupo do WhatsApp.